Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai para o quinto capítulo desse livro, A Sabedoria da Transformação. Vamos na página 28, onde está falando de natureza Buda. E a monja começa contando a história daquele famoso Koan Mu, onde um monge chega para o mestre Joshu e pergunta: o cachorro tem a natureza Buda? E ele está perguntando: o cachorro é sagrado? O cachorro tem a natureza iluminada, a natureza sagrada? E o mestre responde para ele: Mu. E esse é o Koan, essa é a historinha. Então, esses koans são histórias, casos muito antigos, geralmente de diálogos um pouco enigmáticos entre monges, e que são dadas, esses casos, para as pessoas meditarem, sentarem zazen com essas perguntas: o que é Mu? O cachorro tem natureza Buda Mu? E a pessoa tem que sentar com esse objeto Mu e meditar sobre isso. Então é uma técnica que não é muito comum na nossa escola Soto Zen hoje em dia. Antigamente era mais difundido, mas teve algum momento histórico que as escolas japonesas definiram, cada uma definiu qual que era o seu motivo de prática específico, especial, e essa característica de prática com koans, com essas perguntas enigmáticas, ficou quem assumiu esse cargo foi a escola Darinzai Zen, e a nossa escola Sotoshu caracterizou como base de prática a técnica de meditação chamada Shikantaza, que é apenas sentar, sem um objeto de investigação. Mas Dogen Zenji, embora ele professasse esse apenas sentar, não tanto quanto possa parecer, porque esse shikantaza, esse termo, aparece pouquíssimas vezes na sua literatura, mas isso acabou se estabelecendo como a técnica carro-chefe da Soto Zen, enquanto esse estudo de koans ficou mais para outras escolas, como a Rinzai e mais tarde a White Plama Sangha, que é a escola norte-americana fundada por Maezumi Roshi, onde a nossa mestra Koen Roshi teve sua ordenação monástica e seus estudos iniciais. Eu tive o privilégio de passar um ano no mosteiro na Holanda, onde a prática lá era o estudo de koans. Então a gente tinha um currículo de 750 koans e a pessoa tem que ir passando um a um e respondendo, fazendo entrevistas particulares com o professor 2 vezes por semana para responder essas perguntas que não têm um sentido lógico. Então tem, por exemplo, qual a face original que você tinha antes dos seus pais nascerem? Ou 2 palmas batem e fazem um som. Qual o som de uma palma? Mas desses koans, desses enigmas, o mais conhecido, que é o caso número 1 de uma coleção grande de koans que chama Mumonkan, que é o portal sem portas do Zen, é esse koan Mu. Ou seja, o cachorro tem a natureza Buda e o mestre diz Mu, que não é uma questão de ter ou não ter essa natureza Buda, mas no budismo a gente fala que tudo que existe é essa natureza Buda, é esse sagrado manifesto. Não se trata de ter uma coisa separada dentro, fora, acima, abaixo, não é uma coisa que interpenetra os fenômenos, mas os fenômenos em si mesmos, assim como eles são a natureza Buda manifesta. Então, algumas pessoas podem até fazer um paralelo com o conceito de Deus, só que Deus é uma identidade, é um ser criador do universo, que por ser o criador do universo, está separado do universo. Então existe uma dualidade, todas as coisas e Deus. E o budismo ele rompe com essa dualidade, ele fala, não, tudo que existe é esse sagrado. Não se trata de ter ou não ter. Então quando o mestre pergunta, o cachorro tem a natureza Buda? E o outro responde, Mu, é uma forma de cortar com essas racionalizações, com essas interpretações, esses conceitos. Tem, não tem, aquele é iluminado, aquele não é, isso tem iluminação, aquela coisa não tem. Não, tudo é essa natureza Buda. Então esse Mu vem para cortar todas essas divagações mentais e trazer a pessoa para a experiência concreta da natureza Buda, da realidade, que é o que? É você mesmo. Então a gente corta, será que eu tenho ou não tenho, mas o que eu sou? O que é essa experiência do agora? O que é vivenciar a vida? Então esse é o sentido desse Koan Mu, que era trabalhado numa técnica chamada Huatou. Huatou é um termo chinês que significa um foco absoluto em um único objeto, em um único termo, que no caso vai ser, nesse Koan, o termo Mu.
E mu é uma coisa muito interessante, porque é uma palavra, é um prefixo de negação. Algumas pessoas vão falar que é uma negativa como uma palavra não, mas não é exatamente isso, é um prefixo que nega, mais ou menos como a gente se tivesse responsabilidade e irresponsabilidade. Respeito e desrespeito. Então, esse des, esse i, essa partícula que vai negar alguma coisa, ou matéria e antimatéria. Então, mu é essa partícula que é esse anti. Então, a pessoa tem que meditar e passar não só o período de zazen, mas o período da prática de Koan, ou seja, durante 24 horas por dia, em todas as suas atividades, tem que manter o foco mental nesse objeto mu, que é uma coisa anti. Então, não é uma palavra, não é um termo, não é um objeto, não é um conceito, não é uma sensação, não é um sentimento, é uma não coisa, mu, anti. E é sobre isso que as pessoas têm que meditar. Ou seja, qualquer estado mental, qualquer interpretação que eu chegue, qualquer construção de pensamento que eu conceba, a gente coloca esse mu em cima. Então ele vai cortando com todas as nossas divagações, com todas as nossas construções a respeito da vida, da realidade, de mim mesmo, da natureza Buda. Ele corta com tudo que a gente possa conceber sobre isso, para quê? Para a gente vir para a experiência, para a gente experimentar o que é esse anti, o que é esse não eu, o que é esse mu. Então é uma coisa que a gente precisa experimentar e não ficar pensando a respeito sobre o que é, o que deixa de ser, o que tem, o que deixa de ter. Mas é experimentar, é vivenciar, é ir antes das palavras ou além das palavras, que é um pouco do que se trata a nossa meditação, que é acessar esse estado não dualista. A dualidade é eu e a realidade separados, então eu preciso ficar pensando sobre isso. Mas quando eu estou vivendo completamente esse momento, não tenho o que pensar. Eu estou sendo a natureza Buda. E é para essa direção que caminha a prática de Koan. E é por isso que esse mestre diz mu, não fique pensando sobre a vida, viva a vida. E aí nessa prática a gente tem que encontrar o professor 2 vezes por semana. E vocês imaginem, eu demorei 6 meses para passar esse Koan. E eu chegava lá na sala e falava, mu é isso, mu é aquilo outro. E o professor vira para o aluno e fala, então me mostra. Você viu o mu mesmo, você compreendeu o mu? Então traz o mu aqui para mim e vira ele de ponta cabeça. Então qual é a cor de mu? Qual é a idade de mu? Você pode cortar o mu em pedacinhos e me trazer aqui? Então, se você realmente viu o mu, a gente é capaz de responder todas essas perguntas. E algumas pessoas... Eu conheci alguém que demorou 7 anos para responder com precisão a resposta correta. O que é esse mu? Então me mostra. Mas para isso a gente tem que se tornar esse Koan. A gente tem que se tornar esse objeto. Tem que se tornar essa não coisa. Esse não eu. Esse não conceito. Essa não objeto, que é o que nós somos, que é o que a natureza Buda é. Então tinha um mestre Yasutani Roshi que também ia falar que é como se tudo no universo fosse feito de ouro. A substância básica de todos os fenômenos é como se fosse ouro. Mas o imprint que vai se dando a cada coisa, ou seja, o karma que vai sendo criado, as marcas que vão sendo impressas sobre essa matéria vazia de características, vai determinar que isso é um livro e isso é uma caneta. Mas no fim o livro é composto de infinitas coisas que são não livro. Um papel, uma folha de papel é feita de árvore, de seiva, de sol, de água, de ar, de moléculas, de coisas que são não papel. Então tudo que existe é composto de outras coisas. E quando a gente vai ver a substância última, é isso que a gente vai chamar natureza Buda. E Dogen Zenji ele fala, a natureza Buda ela é vazia de características, é vazia de ter marcas próprias, e por isso mesmo ela assume todas as formas. Mas não é que ela não exista, não é vazio que é oco, que é nulo, mas é vazio que não tem imprints, não tem marcas próprias. É livre de características individuais, e por isso mesmo é universal. Então esse Koan ele serve para a gente acessar essa sabedoria que é
que é nossa, que é a própria experiência da realidade, a experiência da vida, que não cabe num conceito que é mu, que é anti. Então, qualquer coisa que a gente possa conceber sobre isto ainda não é isto, mas a gente pode experimentar, pode vivenciar com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser. E a monja também conta no capítulo que ela fala de natureza Buda, aqui no livro, uma história bem legal, que ela esteve na Índia e foi no templo de Shiva. Shiva é da trindade hindu, né? Que tem Brahma, o deus criador, Vishnu, o renovador, e Shiva como grande destruidor, o deus da morte, mas a destruição que vai trazer uma renovação, né? Nesse ciclo. E até então ela estava se sentindo muito separada, muito estrangeira, mas quando ela vai nesse templo de Shiva, eles pintam o olho de Shiva aqui na testa dela, o símbolo, né, que é como se fosse um tridente, e a partir de então ela é acolhida por todos os indianos como uma sadhu, uma renunciante, uma monja, pertencente à cultura ali da Índia, né? E no mesmo dia que ela teve no templo de Shiva, ela vai no rio Ganges e vê um cachorro, de novo voltamos aqui para o cachorro ter ou não ter a natureza Buda, mas ela vê um cachorro comendo um cadáver de uma criança. Então ela diz: que será que Shiva está me mostrando, Deus da destruição? Lembrando que na Índia as crianças até que morrem antes dos 12 anos não são cremadas. O corpinho delas é jogado no rio Ganges, amarrado a uma pedra. E ele vai ficar ali boiando, vai ser comido por bichos, por peixes, por cachorros, ao lado de pessoas que estão lavando roupa, de missas que estão sendo feitas, cremações ali na beira do rio. E vocês imaginem como isso é na Índia, né? E o cachorro, por isso que esse monge vai perguntar: o cachorro é sagrado? O cachorro que come cadáver? Que o cachorro aqui, né, nesse contexto não é igual o nosso hoje em dia, que a gente faz festa de aniversário para o cachorro, põe para dormir junto na cama, né? Então a gente está falando de uma outra relação com esse animal, da onde a dúvida desse monge aparece. Esse ser sujo, o cão, né, imundo, ele é sagrado? E o monge responde: mu. Ou seja, pare de separar. Tudo que existe é digno do nosso respeito, da nossa consideração. Tudo que existe é mágico. Toda a vida, cada átomo vibrando para que se manifeste é uma coisa mágica, é uma coisa que não é óbvia, que para existir deu trabalho, que é uma raridade. Então a gente está vivo aqui nesse planeta, com esse corpo, com essa mente, é uma raridade, é uma grande oportunidade que a gente tem de compreender a vida de forma consciente, de vivê-la com todo o nosso ser, não de ficar pensando sobre, mas de nos tornarmos essa natureza sagrada e de perceber que tudo que existe é essa inter-relação dessa natureza mágica da vida, do universo, manifesta. E só para finalizar, falando de novo desse Joshu, era conhecido que o seu templo tinha uma ponte, então para chegar no templo tinha uma ponte de pedra. E de novo tem um koan, uma historinha que diz: nessa ponte passam burros e passam cavalos. E o sentido disso não é que passa burro de gente mais ou menos inteligente ou mais burra, não. É que passa burro, passa cavalo, passa cachorro, passa gente, passa gato, passa vaca. Ou seja, todos passam nessa ponte que leva de uma margem a outra, que leva para o templo, que leva para o despertar. E a mensagem que a gente passa é que a gente possa ser essa ponte, que a nossa vida faça essa ponte de levar as pessoas de uma margem do sofrimento, da confusão, da ignorância, para outra margem da paz, do nirvana, do esclarecimento, da compreensão, da compaixão, da bondade. Então que a gente possa, que a nossa vida faça essa ponte, essa ligação. E a Oyama Roshi, que é a nossa superiora no mosteiro feminino de Nagoya, ela fez um poema maravilhoso sobre isso, e eu encerro aqui com eles, porque às vezes a gente começa a achar que a gente está sendo grandes mestres iluminados e fazendo essa ponte, né? E o que essa grande mestra, que hoje tem 90 anos de idade, diz é: eu gostaria de ser essa ponte, mas eu me dou conta que eu estou sendo ajudado a atravessá-la.